Boa noite e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Programa A Vida em Palavras, com Marli Valadares. Inscrevam-se nas redes sociais, segue, compartilhe no YouTube, no Facebook, no Instagram. Marli Valadares, o programa A Vida em Palavras. Mandar um abraço aqui para todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que se inscreveram, né? Jairo Nascimento, um abraço. Rosa, Gabi, um abraço também para Leni, para Dani, para Mônica, para Eunice, Karine Araújo, Kailane, um abraço para você. Um abraço também para Nair. E Nair está mandando um abraço para Débora. Ô Débora, um abraço para você aí. A Nair está te mandando esse abraço aí para você. Um abraço também para o Silverinho e família, a Adriana, né? A esposa ali, os filhos. E um abraço também para o Fabiano. Que Deus abençoe todos vocês. Um abraço aí para todos os meus seguidores. Um abraço aí para Geraldo Belmonte. Um abraço aí para Dona Nadir. Para Marinha. Um abraço para todos vocês aí, meu muito obrigado. Então vamos, né, começar o programa A Vida em Palavras. Hoje nós vamos falar, o tema do programa é Olhando através da cruz. Olhando através da cruz. Nós vamos aprender como a gente pode estar olhando, né, através da cruz. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Hebreus. Abre a sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 1. Aonde a gente vai falar da revelação de Deus. Nós vamos falar olhando, né, através da cruz. Hoje nós vamos falar como nós devemos, né, diminuir e saber qual é as nossas advertências aos fiéis. Nós vamos aprender na palavra do Senhor hoje, olhando através da cruz, a revelação de Deus. E Cristo é o Filho dos anjos, São Ministro. Nós, né, Deus nos tem como filho e como ministros. Então nós temos que aprender o ministério de Cristo, falar sobre a nova aliança de Cristo. Então nós vamos aprender hoje um pouco olhando através de Cristo. E através da cruz ali, onde nosso Senhor Jesus Cristo, né, deu a sua vida para que nós tivéssemos o direito de salvação. Aqui o foco do Evangelho do Reino não está no que você pode ganhar, mas no que você pode doar aos outros. Se a gente tiver com o coração cheio de maldade, a gente só vai doar para as pessoas coisas ruins. Se nós tivermos um coração transformado, um coração restrito diante de Deus, um coração realmente que serve a Deus, a gente vai doar coisas boas. Então vamos ler Hebreus capítulo 1 e o versículo 1 e o 2. Vamos começar. Abra a Bíblia, Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual
também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelas palavras do seu poder, depois de ter feito o seu poder, a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Aqui o Senhor Jesus nos fala claramente, né? Quando temos que olhar através da cruz. No capítulo 1 de Hebreus, nós estudamos, né? Que havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, antigamente, Deus usava os profetas para aconselhar os pais. Hoje, naquela época, né, falando muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, Deus usava muitas maneiras, usava os profetas, usava de sonhos, de revelação para as pessoas, para falar aos pais, pelos profetas. E a nós, nesses últimos dias, Deus usa o Filho dele, usa Jesus para estar nos falando, usa Jesus para nos alertar. Então aqui em Hebreus nós podemos ver a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Deus, ele criou o mundo, ele nos criou, Deus nos conhece, ele sabe até a quantidade de cada fio de cabelo que nós temos. Cada pessoa ele sabe a quantia de fios de cabelo. Então não adianta a gente achar que o Senhor não sabe o que a gente pensa, o que a gente faz. Ele sabe, mas ele quer ver as nossas atitudes. E nós temos as nossas advertências, né? Deus manda a advertência aos fiéis. Ele deixou bem claro advertências e as referências. Você pode ler aí, ó. Não rejeite a superioridade de Cristo. Está escrito em Hebreus capítulo 1, o versículo de 1 a 4. Não negligencie a sua salvação. Hebreus 2, 1 e 4. E fala também, não rejeite a Cristo. Hebreus 3, 7, 15. Aí ele torna a falar, não deixe de entrar no descanso de Cristo. Porque às vezes vivemos ansiosos, vivemos preocupados e deixamos de estar na presença do Senhor. Então a Bíblia pede, o Senhor, Deus pede, não deixe de entrar no descanso de Cristo. Não peque deliberadamente. Porque muitas das vezes nós pecamos, tornamos pecado, pedimos perdão, pecamos de novo no mesmo pecado. Então a Bíblia pede, não peque deliberadamente, repetindo os mesmos erros, pedindo perdão pelo mesmo pecado. Então não devemos repetir os mesmos erros. Quando a gente peca, já sabendo que aquilo que nós estamos fazendo é contra a palavra do Senhor, então nós estamos repetindo o pecado, repetindo o erro. Não rejeite a graça de Deus. Não rejeites a voz dos céus.
Sabe aquele momento quando você tá para fazer uma coisa, decidir uma coisa, que às vezes, muitas das vezes, você não tem o conhecimento espiritual, você não tem o conhecimento de Cristo, que Deus te coloca no seu coração, que você vem ali na sua mente que não é para fazer? Então, não rejeita a voz do céu, porque o Senhor, o Espírito Santo, ele está junto conosco a todo o momento. Agora, quando a palavra de Deus fala que Deus nos dá o livre-arbítrio, então o que acontece? Nós aí, que nós não obedecemos a palavra do Senhor, a gente pensa, um pensamento à toa, estou pensando isso, mas é cabeça quente. Mas Deus nos mostra realmente o que nós não devemos fazer e nem permanecer, porque todo pecado, ele nunca envelhecerá, ele nunca, a Bíblia fala, nunca ele vai caducar. Sempre será o pecado ali, recente, seja ele qual for. E aqui nós temos a reflexão sobre o Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha, o pecado é um vírus mortal que ganha força à medida em que é alimentado. A partir do momento que nós alimentamos um pecado, ele vira o quê? Um vírus na nossa vida, da nossa vida espiritual. Talvez você não pode ver porque você não está sentindo na carne. Mas quando a sua carne sentir, o seu espírito já não tem mais capacidade. Porque houve uma desobediência. O pecado é um vírus mortal que ganha força na medida em que é alimentado. A partir do momento que nós pecamos e nós alimentamos aquele pecado, igual eu sempre falo aqui, tem pessoas que estão no pecado, às vezes acham bonito chegar perto do outro e falar, eu fiz isso, eu estou fazendo isso, eu estou falando isso, eu estou agindo assim com a pessoa. Se nós dermos ouvido e alimentar aquela pessoa e disser para aquela pessoa, você está certo. Ah, você está certo, você tem que fazer isso mesmo. Então, ele não é o seu amigo, ele não quer ver a sua salvação, ele não está em comunhão com Deus. Por quê? Ele está alimentando o vírus ali do pecado. E o vírus é mortal. A sua ação atrofia a capacidade humana de perceber qualquer possibilidade de liberdade. Quando você alimenta esse vírus do pecado, ele se torna um vício e atrofia a nossa capacidade humana, a nossa mente. Por quê? Esse vírus mortal, ele vai te dando força, a sua mente vai trabalhando sobre isso, porque nós temos um MP3, Deus nos fez com um MP3, até mais do que P3, é P4, que qualquer ser humano sente quando ele está pecando. Agora, quando, mesmo ele estando em estado de choque, o vírus ali, ele está alimentando aquele vírus, ele vai voltar ao normal. Vai ter um momento que ele vai voltar ao normal. Aí ele vai ver o que ele fez, realmente, ele alimentou o vírus. E está ali atrofiado, a qual ele não vai ter força para estar saindo ali desse atrofiamento espiritual, que chega a atrofiar a capacidade humana, porque já começa a pensar, alimentar coisas que não agradam a Deus. E para ele ali vai ser normal. Quando ele cair em si, que ele está pecando, o corpo dele já está sem capacidade nenhuma de ter uma reação da liberdade do vírus mortal que é o pecado. Seu resultado principal, quando você se alimenta o vírus, quando você alimenta o pecado, que você vai atrofiando o seu corpo, você vai perdendo a capacidade, você não tem possibilidade nenhuma de liberdade. O seu resultado principal é quem sabe aí? Qual é o resultado principal do pecado? O resultado principal do pecado é a morte, o roubo, a destruição. Porque quando você começa a pecar, quando você começa a alimentar, você vai perdendo o contato espiritual, aonde há a morte. Aí, onde há o roubo, onde que o Satanás rouba a sua mente para as coisas que não agradam a Deus?
Aí existe o roubo. E depois que Satanás rouba a sua alma e rouba o seu corpo humano, que é onde ali entra o vírus do pecado, ele é destruído. Então a Bíblia fala, Satanás veio para roubar, matar e destruir. Aqui fala, o principal resultado de pecar e de você alimentar o pecado é a morte, o roubo e a destruição. Tudo que você tem que pode ser morto, roubado ou destruído se torna alvo direto do efeito deste vírus maligno. Cristo Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. O Senhor nos ensina tudo ao contrário do que o vírus do pecado nos ensina. O vírus do pecado te dá saciedade momentânea. Você, às vezes, vai cair na sua consciência que você está pecando, que você não está agradando a Deus, quando já tiver o efeito desse vírus maligno. Aí, Cristo Jesus, o ungido de Deus, veio como solução para a obra-prima do Altíssimo. Deus não nos criou para nos perder. Deus não quer que nenhuma alma se perca, porque Ele que nos fez, Ele nos criou à imagem e semelhança dEle. Então Ele fala, Deus nos criou para que não nos perdemos. Deus não quer que uma alma se perca. Fomos criados para louvar e para o louvor da sua glória. Você lê em Efésios 6, que fala, novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus adorem. Então, em 1 Efésios 6, ele fala, independente da escolha do homem, os planos de Deus nunca mudarão e permanecem ativos e em constante evolução. O que era loucura para o mundo, na verdade, foi sabedoria de Deus. Você lê ali sobre como é a sabedoria de Deus, a verdade da sabedoria de Deus, você lê em Coríntios, versículo 1, capítulo 1 e versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 24. Vamos ler lá o que fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Você vai ler lá em 1 Coríntios 1, 24, e também você pode ler em Romanos, capítulo 6, e o versículo 23 vai dizer para você, o salário do pecado é a morte, mas o dom que Deus nos deu gratuitamente é a vida eterna. E para você pagar a sua vida com o salário do pecado, que é a morte, você sofre, você tem orgia, você tem alegrias momentâneas, mas o dom gratuito de Deus, ele nos oferece a vida eterna. Qual que é melhor para nós? É viver no pecado e saber que o salário que nós iremos receber no final é a morte. O salário do pecado é a morte. Isso aí não adianta a gente correr, não adianta a gente querer passar a mão por cima da cabeça e falar, não, pode fazer isso. Deus não liga, não. Não, é a vida. Está acontecendo isso com todo mundo, é normal, não é. A Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Mas quando você vem realmente, entrega a sua vida, o seu caminho a Deus, o dom gratuito do Senhor é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Deus nos deu o direito de escolha. Nós podemos escolher. Deus é tão sábio, porque Deus ele não oprime a mente de ninguém. Mas quando você anda sobre a lei,
do pecado, quando você anda praticando o pecado, quando você está procurando o salário do pecado, que é a morte, você é oprimido, você é triste, você é uma pessoa revoltada, você é uma pessoa que não tem diálogo com ninguém, você só pensa, vai vir na sua mente só coisas ruins. Mas ainda há tempo de ter um arrependimento, ainda há tempo de você deixar Deus agir no seu coração. Porque Deus nos deu o direito de escolha. Então hoje nós temos essa escolha. Nós podemos fazer essa escolha. Hoje não tem ninguém inocente. Hoje a gente vê crianças aí de 2, 3, 4 anos já falando da palavra do Senhor. Já pregando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um momento de parto, da dores de partos. A qual eles já estão carimbando as pessoas na testa. Ou na mão, com o número 666. Quem tiver esse sinal, ele vai comprar, ele vai vender, ele vai ter dinheiro. Mas o final da vida dele é a morte. Nós, nesse intervalo que não vamos aceitar esse carimbo da besta, o Senhor Jesus vai nos recolher. Então, aquele que rejeitar e aceitar o Senhor Jesus como único e salvador, ele vai ter o direito de salvação. Então Deus nos deu o direito de escolha, contudo resolvemos pecar. Hoje, não tem como você não saber o que você está fazendo, não está diante do Senhor. Hoje sabe sim. Hoje nós sabemos resolver o que é o pecado e o que não é. Então, porque o Espírito Santo, ele nunca deixa de trabalhar no seu coração. Ele nunca deixa de te mostrar a verdade. Então aqui Deus nos deu o direito de escolha, contudo resolvemos pecar. Ele, porém, não abriu mão de nós por causa do seu imenso amor. Antes assumiu a nossa dívida e tomou o nosso lugar diante da sentença de condenação. Cristo se fez pecado por nós e assumiu o que nos condenaria para sempre. Se o Senhor Jesus, se Deus não tivesse tido misericórdia de nós, não tivesse dado o Filho dele, nós iríamos passar por tudo ou pior que Jesus passou. Nós iríamos passar o pior. Porque Deus viu que nós não teria capacidade nenhuma para aguentar esse sofrimento. Às vezes a gente não aguenta uma pessoa falar com a gente. Você imagina o que Jesus passou na cruz do Calvário por nós? Deus, já sabendo que nós via esse mundo e não iria aguentar, ele foi e deu o único filho dele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, para passar por nós. Então aqui a Bíblia fala. Então se você ler lá em Isaías 53 e versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus reconectou com o Pai. Jesus foi o único que nasceu de uma mulher. Jesus foi o único que andou nessa terra. Jesus foi o único que foi rejeitado em todas as pensões, em todos os hotéis ali. É o único que nasceu numa manjedoura. Hoje, nós, se for pra gente passar por tudo que ele passou, nós temos que pensar tudo sobre isso. Deus viu que a gente não iria suportar. Deus viu o nosso sofrimento, que a gente não aguentaria. Ele deu o Filho. Por meio do seu eterno suficiente sacrifício, Jesus nos transformou e nos transportou juntamente com ele para a plena revelação da graça. De fato, ele é a própria graça. Nesta dispensação, nós encontramos livre do jugo do pecado e livre para voltarmos ao nosso lugar de origem, a casa do Pai. Nenhum filho é totalmente pleno quando está desconectado do seu lar. Nossa casa é sinônimo de segurança, conforto, suplemento, descanso, paz e projeção. Em João 14, Jesus começa a preparar os discípulos para a sua partida. Ele começa dizendo que não era necessário temer, pois ele estava indo preparar uma morada.
E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E nesse lugar onde tudo acontece, você vai ler em João 14, versículo 3. Nem Jesus, porque os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, né? Para onde iremos? Se o Senhor está morrendo em nosso lugar, para onde iremos? Nem Jesus sabe. Jesus respondeu para eles. Irei. Ele estava indo preparar a nossa morada no céu. Ele estava indo preparar lugar, porque só Deus sabe a hora do seu Filho voltar para nos resgatar, para nos levar para a eternidade. Ele é a nossa casa e a nós é a casa dele. Então o Senhor Deus fala aqui, ó. No capítulo 15 de João, Jesus continua falando aos discípulos sobre a sua realidade. Na ocasião, ele disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. O Senhor Jesus, Deus falando que é para a gente dar muito fruto aqui nessa terra. Nisto é glorificado o meu Pai. Através do nosso Senhor Jesus Cristo que nós vamos chegar a Deus. Se não for através de Jesus, nós não iremos chegar até a Deus. Que deis muito fruto e assim sereis os meus discípulos. João 15, 7, 8. Aqui podemos enxergar perfeitamente que Jesus estava deixando claro que ele não veio simplesmente ter um breve contato com os discípulos. Ele veio para fazer neles uma morada eterna. E as suas palavras expressam a sua própria cultura, o seu próprio estilo de vida. E que ele que faz, está totalmente manifesto em sua palavra. O que significa casa para vocês? O que significa casa? Porque será que Jesus utilizou esse contexto para falar aos discípulos sobre o que ele iria preparar na eternidade? Bem, no início falei que a nossa casa de origem é o lugar onde somos plenos. Viemos de Deus e o nosso destino é retornar para Ele. Jesus preparou em si mesmo um templo para habitarmos e nos tornou o templo do seu próprio Espírito, onde Ele habita. Que gloriosa notícia! Ele nos tornou agradáveis e a fim de habitar em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que cuidar da nossa mente, para que o Espírito Santo possa habitar. Nós temos que fazer coisas que agradam ao Senhor, para que o Senhor venha habitar entre nós. Senão o Senhor não habita em casa suja, o Senhor não habita num lugar que não tem paz, não tem sossego, não tem Deus ali, o Senhor não vai habitar. Olha, deixa eu explicar para vocês algo mais, não sei se vocês sabem. Naturalmente, ninguém entra em sua casa a menos que você permita, certo? Nós aceitamos dentro da nossa casa só quando nós abrimos a nossa porta, abrimos o nosso portão. Então, quando o Senhor Jesus é como se fosse uma pessoa, não é como um ladrão que chega arrombando, quebrando. Não, o Senhor Jesus só entra se nós abrirmos a porta. O Senhor Jesus não manda nós abrir a janela, manda nós abrir as portas. Então, se a gente não abrir a porta, só entra na nossa casa se a gente permitir. Concorda comigo? Nossa casa é um lugar para pessoas íntimas. Não devemos deixar qualquer pessoa entrar no nosso lar, passar do portão para dentro da nossa casa. A Bíblia fala que na nossa casa é um lugar para pessoas íntimas, pessoas que nós confiamos, pessoas do nosso coração, pessoas que podem trazer coisas boas. Tem pessoas que amaldiçoam a nossa casa, amaldiçoam olhar o nosso quintal. Então você tem que saber quem é que entra dentro da nossa casa. Imagina na nossa vida. Nossa casa é um lugar para pessoas íntimas, pessoas que confiamos e amamos. Uma visita pode até ir à sua sala, mas os amigos têm liberdade para entrar na tua casa. Bem, Jesus estava justamente dizendo que o Pai estava com saudade dos seus filhos.
Não era o suficiente que seus filhos fossem apenas visitá-lo e que o desejo dele era que pudesse habitar com ele novamente. Jesus se tornou este elo entre Deus e nós. Nós só vamos chegar até Deus através de Jesus. Quem faz esse elo é Jesus Cristo. Não tem outra pessoa que faz esse elo. A nossa casa é lugar de comunhão. E esta é a ideia que Jesus nos passa. Ele é o templo onde habitamos e nele somos livres para ter comunhão com Deus. Ele é o lugar onde oferecemos sacrifícios agradáveis de adoração ao Pai. Então, a palavra de Deus hoje deixou bem claro. O Senhor Jesus só entra na nossa vida se nós permitirmos. Se nós virmos a deixar o Senhor reinar na nossa vida. Porque o Senhor não entra, não é como um ladrão que entra arrombando. O ladrão não pede para entrar na nossa casa. Ele vem à noite, ele arromba, ele estraga. Qual casa aí que entra um ladrão, que a janela ou a porta, ou que os móveis, que o guarda-roupa não fica tudo bagunçado? Agora, onde que você abre a sua porta e deixa Jesus entrar, o Senhor Jesus vai organizar a sua vida, o Senhor Jesus vai ter o controle sobre a nossa vida, nosso corpo humano. Mas é se nós abrirmos a porta para o nosso Senhor Jesus Cristo. O programa de hoje, falamos sobre como devemos comportar com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso pensamento diante de Deus. Qual porta devemos abrir? Não devemos abrir a nossa porta para qualquer pessoa. Não devemos abrir o nosso portão para qualquer pessoa. Então, a palavra de Deus nos ensina. Porque, às vezes, a pessoa fala, fulano não deixa ninguém entrar na casa dele. Mas é bíblico que nós não devemos deixar qualquer pessoa entrar. Nem no nosso lar, na nossa casa, onde nós vivemos, onde nós dormimos, alimentamos, criamos a nossa família. Não é qualquer pessoa que você deve levar para dentro da sua casa. Nós temos que vigiar muito sobre isso, porque o que entrar na sua casa sem a sua permissão, esse é ladrão salteador. Então vamos deixar que Jesus faça morada no nosso coração e que Deus abençoe cada um de vocês, né? E vamos orar, agradecer a Deus por esse programa. E se inscreva aí nas redes sociais, no programa A Vida em Palavras, com Marli Valadares, aí nas redes sociais, aí no Instagram, no YouTube e o Facebook. O programa A Vida em Palavra tem todos os dias a reflexão do dia e o momento evangelizar. E o programa segunda, quarta e sexta às 20 horas. Então eu espero todos vocês e vamos, tá preparando para que Jesus possa nos coroarmos na sua glória. Porque a nossa esperança é essa, que o Senhor Jesus nos coroa, ali naquele dia. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra de hoje do programa A Vida em Palavras. Então vamos ligar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Deus por esse programa, a seguir consagrar a nossa água e vamos também orar pelos nomes aqui no caderno e agradecer a todos vocês aí, que estão aí, que estão se inscrevendo e que são os seguidores aí, que começaram aí quando o programa veio ao ar, Geraldo Belmonte, Marinha, Chilzen e essas pessoas, que um bocado o Senhor Jesus recolheu, mas teve a oportunidade de ouvir o programa A Vida em Palavras e agradecer a todos vocês aí que estão chegando. Então vamos orar, agradecer a Deus por esse programa. Amado Deus e Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui, ó Deus, para agradecer por essa oportunidade de levar a Tua Palavra. Ó Deus, está aprendendo aqui na Tua Palavra como devemos, Senhor, comportar e permanecer para ter direito à nossa salvação. Ó Deus querido, nos dá entendimento cada dia mais da Tua Palavra. Ensina-nos a obedecer, Senhor. Ó Pai querido, Senhor, Tu vem nos perdoar nos nossos pecados, palavra, pensamento, obras, atitude, ó Pai. Ó Deus querido, Senhor, faça com que as nossas orações não fiquem só aqui debaixo do telhado, mas que chegue até o trono da Tua graça. Senhor, as nossas mãos não alcançam a Tua, mas as Tuas mãos alcançam as nossas mãos. Segura, Senhor, em nossas mãos. Guia-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Ensina-nos a estar obedecendo a Ti a cada dia mais, Senhor, estar na Tua presença.
Ó Deus, elimina da nossa vida tudo que tira, Senhor, a comunhão contigo, Pai. Ó Deus querido, nos alerta, Senhor, em tudo aquilo, Senhor, em que podemos perder a nossa salvação. Senhor, não deixe que pecamos, Senhor, e viemos estar pedindo perdão todo dia pelo mesmo pecado, que nós possamos estar consagrando o Senhor e cada dia mais próximo de Ti. Renova, Senhor, o nome de cada um no livro da vida, Senhor. Eu te agradeço por esse programa, A Vida em Palavras. Eu agradeço por todos os meus ouvintes e seguidores, Senhor. O meu muito obrigado, Senhor. Gratidão, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês preparam o copo de água, que nós iremos apresentar a água ao Senhor e consagrar ao Senhor. Então vamos orar para cada nome que está aqui no caderno, que são pessoas que estão pedindo oração, né? Ana Vitória está pedindo oração, a Amanda, a Jane. E vamos orar para essas pessoas, né? Luana tá pedindo oração. Então vamos orar. Vou estar colocando o nome deles no caderno de oração, assim que terminar o programa. E nós vamos orar. Fechamos nossos olhos e vamos orar. Pedir ao Senhor Jesus que venha trazer cura, libertação para cada uma pessoa que está escrita aqui nesse caderno de oração. Amado Deus e Pai Celestial, neste momento, ó Pai, eu te apresento, Senhor, cada nome que está nesse caderno, ó Pai. Ó Deus querido, Senhor, tem pessoas aqui que precisam de uma cura, tem pessoa que precisa de libertação. Ó Deus querido, vai de encontro agora, libertando, curando, Senhor, e salvando, ó Pai. Jesus querido, entra com providência, Senhor, nesses papéis, ó Pai. Tem gente pedindo oração aqui, Senhor, que quer que o Senhor entre com providência em processo, Senhor, que há muito tempo está na justiça e não sai. Ó Deus querido, entra, ó Deus, com providência. Ó Pai querido, para que eles possam ver que só o Senhor pode, ó Pai. Ó Deus querido, eu te apresento cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos apresentar ao Senhor a água e consagrar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado, neste momento eu te apresento, ó Deus, esse copo com água, Deus. Papai querido, eu te peço agora, Senhor, que tu venha, Senhor, transformar cada molécula dessa água, Senhor, com a gota do seu sangue, ó Pai. Ó Deus querido, que o Senhor vai levar a libertação, Senhor, a cura, Senhor, para aquelas enfermidades, Senhor, que o médico diz que não tem cura, mas a última palavra não é do médico, não é do advogado, não é do juiz, a última palavra é do Senhor. Ó Pai querido, o Senhor é aquele Deus que cura desde uma AIDS, uma gripe, Senhor. Ó Pai, entra com providência agora, ó Pai. Ó Deus querido, eu consagro essa água, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, que ao tomarmos dessa água seremos curados, libertados, Senhor, e todas as causas na justiça, Senhor, vão ser liberadas, vão ser assinadas com a caneta de ouro, Senhor, pelo teu sangue. Ó Pai amado, cada um que tomar essa água, Senhor, que ele receba de Ti a cura, a necessidade para cada um. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Tomamos a nossa água consagrada em nome de Jesus. A todos vocês, meu muito obrigado. E tenham todos uma excelente, abençoada e próspera noite na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esqueça do programa segunda, quarta e sexta-feira, às 20 horas. E estou orando para que, se for da vontade do Senhor, né, preparar, avisar vocês, preparar para... Eu estou querendo mudar o horário do programa. Ou para mais cedo, né, um pouco, para mais pessoas possam estar orando junto com a gente. Um horário aí, manda sua sugestão, qual horário que é bom para vocês. E para falar com Deus a gente fala todo momento, né? Mas aqui nas redes sociais a gente tem que ter um horário fixo. E o meu muito obrigado a todos vocês que estão me seguindo aí. Muito obrigado vocês que se inscreveram, vocês que ainda vão se inscrever. E que o Senhor Jesus abençoe todos vocês. E também agradecer aqui aos nossos apoiadores, né? Nós estamos aqui com o apoio das Fazendinhas Bom Sucesso, né? São fazendinhas de 20 mil metros quadrados. Aqui pertinho, Fortuna de Minas com Esmeralda. E tem chácaras também de 1.600 metros. Imagina, somente 20 mil reais. E você com
pequenininha entrada, você paga prestações de R$ 300 mensais, financiamento próprio. Aí você liga para esse telefone, 319 972622973. E nesse telefone, você que quer legalizar o seu imóvel, você quer legalizar o seu apartamento, a sua fazenda, o seu sítio também, você liga nesse telefone. 31 99726 2973. E você manda o seu WhatsApp e também tem ali a imobiliária Rubens Silves ali no centro ali de Ribeirão das Neves, próximo ali ao Hospital São Judas, com Caíque, na rua principal ali 530. Ali você também compra e também vende o seu imóvel. E se você quiser mandar mensagem para o programa, e também pode entrar em contato com esse número também, você que quer comprar aí o seu imóvel, né? Que nós temos esses apoiadores. No 31991026513. Nesse número você manda mensagem para o programa A Vida em Palavras. E também compra o seu imóvel também. Que Deus abençoe a todos vocês e tenham uma boa noite. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Não se esquecendo do horário do programa. Segunda, quarta e sexta, às 20 horas. Se inscrevam, curte e compartilhe. Toca no sininho lá e coloca o alerta, porque na hora que entrar ao vivo, vocês serão avisados. Que Deus abençoe todos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha todos uma boa noite e um feliz aniversário a todos os aniversariantes desse dia. Que Deus abençoe vocês.